meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Marcar especial, que a gente tem aqui um convidado muito mais especial ainda, para a gente falar sobre o tetracampeonato do Brasil, 30 anos, uma data efeméride que a gente tem que comemorar, né? Dadas as atuais circunstâncias da nossa seleção, a gente tem que relembrar e comemorar muito esse título para lá de especial da nossa seleção brasileira, depois de um jejum de 24 anos. Lembrando que naquela época o Brasil não levantava a taça desde 1970. Então, a gente traz hoje o Fábio Mendes, que é escritor do livro 30 Histórias do Tetra, e vai trazer para a gente aqui algumas dessas histórias, alguns incrementos aí, para a gente bater aquele papo gostoso aí ao longo desse Pode Marcar especial Tetra 30 anos. Tá certo, meus amigos? Lembrando a vocês para deixar o like, ativar o sininho de notificações, se inscrever aqui no Pode Marcar, dar essa força para a gente. Somos muitos amigos inscritos aqui no canal, somos 827 amigos, aliás, 829 amigos inscritos aqui no canal. Então, continue dando essa força para a gente, para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais legais e convidados cada vez mais legais, tão legais quanto o Fábio Mendes, que está aqui hoje com a gente, para falar do trabalho dele, muito especial e muito importante para a história do jornalismo esportivo e da literatura esportiva também. Hoje aqui comigo tem os meus amigos Fernando Diniz e Bruno Ávila, como sempre, fazendo aquele trio de ataque aqui do Pode Marcar que você já conhece. Lembrando a vocês também para escanear o QR Code, se você quiser fazer aquela aposta marota na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, do Vinícius Júnior e do Galvão Bueno, meus amigos. Então, tem o QR Code aí na tela para você fazer aquela fezinha para lá de marota, tá certo? E se você quiser apoiar o nosso trabalho, a nossa iniciativa, tem o QR Code na parte superior esquerda da sua tela, onde você pode fazer aquele apoio, aquele Pix, para estar ajudando o nosso trabalho aqui no Pode Marcar. Então, se você curte o nosso trabalho, já sabe, tem a chave Pix QR Code e você pode também escanear o QR Code da Bet Nacional, que você também, de certa forma, está ajudando aqui o trabalho do Pode Marcar. E também você pode estar se inscrevendo, deixando seu like, você também está ajudando e muito o nosso trabalho. Tá certo, meus amigos? Primeiramente, boa noite ao nosso convidado, Fábio Mendes. Meu amigo, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente, para a gente bater esse papo sobre o teu trabalho. 30 histórias do Tetra. É história que não acaba mais, hein? Deve que fazer uma edição aí de histórias do Tetra, né, meu amigo? Tivemos que fazer muita edição, cara. Em primeiro lugar, boa noite aí, Diego, Diniz, o Bruno, e para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. É muito legal falar de futebol, né? Falar de literatura, eu gosto bastante, e do Tetra, né? A gente está nos 30 anos que passaram voando. Quem viu o Tetra, como eu vi, né? Eu já tinha 17 anos, então assim, não era nem tão pequeno assim. Então, vi bem o Tetra, vivi bastante aquela época. Então, muita história que eu lembrava, né? Tinha muita história que eu lembrava e muita história de pesquisa, né? Coisa que eu fui pesquisando durante a carreira de jornalista e especialmente para o livro. E parece, assim, uma ramificação. Você acha uma história e vai puxando o novelinho e vai chegando mais histórias. Então, a ideia era fazer 30 histórias. A gente chegou... Eu e o Rafael, né? Antes de mais nada, lembrar que é o Rafael Evangelista, que foi o meu parceiro na feitura desse livro. A gente fez junto o livro. E, a gente chegou em 50, 60 histórias. A gente teve que juntar algumas histórias que tinham a ver uma com a outra, colar junto, separar. Então, assim, dá para fazer 30 histórias do Tetra volume 2 tranquilamente. Que venham, então, volume 2, volume 3, volume 4, porque é muita história envolvida. Eu abro aí o espaço para os meus amigos aí, começando pelo nosso amigo Bruno Ávila, que fez o contato aí com o Fábio. Bruno, eu abro com você essa roda de perguntas aí para o nosso entrevistado. Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite ao nosso amigo Fábio. E, Fábio, você tem alguma história dessas 30 histórias que é a sua história predileta? Você pode contar para a gente um pouco? Olha, eu acho que acho que a minha história preferida, assim, disparado,
é a da volta do filho pródigo, a volta do Romário. Porque ela... Bom, primeiro porque ela sintetiza o que é o Romário, né? Ele tinha sido afastado da seleção porque ele estava muito marrento, não aceitou começar o jogo no banco, né? Para quem não lembra, ele tinha sido escalado para um amistoso contra a Alemanha, em Porto Alegre. E ele começou no banco, ele ficou no banco a maior parte do jogo. Mas ele saiu atirando para todo lado, né? Falando que ele soubesse que ele não ia começar jogando, ele não tinha ido, que ele estava na Europa, né? Já estava jogando na Europa, reclamou e foi afastado. Só que o afastamento dele só aumentou o clamor por ele, porque o time foi mal nas eliminatórias, né? Colecionou maus resultados, más atuações. Então, quando saiu a primeira, eu lembro da primeira convocação para o primeiro jogo das eliminatórias, eu cito isso no livro, né? A Globo fez um fala-povo, entrevistou o povo nas ruas, e todo mundo, pô, cadê o Romário? Cadê o Romário? Cadê o Romário? E aquilo foi virando um monstro, né? Foi ficando cada vez maior, aquele clamor. Então o pessoal, no período mais crítico, pedia muito o Tele, né, no lugar do Parreira, era uma coisa, mas principalmente, coloca o Romário, e ele chegou como um salvador, né? E, sem dúvida, quem viu aquela partida ficou extasiado, né? Quando finalmente ele voltou, porque foi uma das maiores atuações individuais que eu já vi com a camisa da seleção brasileira. Acho que o pessoal da minha geração, que tem 40 e poucos anos, eu acho que não viu ninguém jogar com a camisa da seleção, principalmente jogador de ataque, né? Um jogador de frente, ter uma atuação como aquela que ele teve aquele dia. Foi uma coisa assim, assustadora. Então, é uma história, foi muito marcante, né? Porque estava todo mundo naquele clima, ele vai e volta, vão chamar ele ou não, e ele chegou falando que ia ser o salvador da pátria, né? E talvez o Brasil até ganhasse sem ele aquele jogo. O Brasil estava muito, né, já tinha melhorado, tinha se recuperado, mas o show que o Romário deu foi deslumbrante, né? Quem estava sonhando em ver aquele futebol brasileiro igual aos 70, teve os lampejos ali naquela atuação do Romário. Sim, e durante a carreira do Romário, ele ainda teve aí o Ronaldo, que também jogou em altíssimo nível na seleção, mas nunca como naquele jogo do Romário, né? Como naquele jogo. O Ronaldo ele já foi decisivo em outras ocasiões, inclusive na final, né, 2002, ele fez os 2 gols, foi decisivo, foi muito importante, mas o Romário naquele jogo, ele foi aquela coisa de dar show, espetáculo, né? Ele resolveu, porque fez os gols, né? Mas foi um espetáculo, ele deu chapéu. Fez 2 gols maravilhosos. 2 gols maravilhosos. E ele tinha falado, né, que ia fazer aquilo, né? Ele falou que ia fazer aquilo, ele falou que ia dar chapéu, ele falou que ia dar rolinho, e ele fez tudo aquilo, cara. E no segundo tempo ele guardou o mais importante para o fim, que foram os gols. E aquele primeiro gol, o segundo, é impressionante, porque eu já tinha percebido isso no jogo, na hora. E cada vez que eu vejo o replay de outros ângulos, eu fico mais embasbacado, porque ele conseguiu. A ideia dele era dar um drible da vaca no Siboldi, né? Só que em uma fração de segundo ele vê que não ia dar. E ele conseguiu desfazer o movimento. Ele surpreendeu todo mundo. O goleiro ficou desesperado, tentou pegar ele. Cara, uma rapidez, não só de raciocínio, mas agilidade, ginga, tudo. É maravilhoso. Aquele gol foi maravilhoso, a atuação dele. Foi muito show, assim. Deu um quentinho, calor no coração. Falou, vai dar para ganhar o tetra, hein, galera? Porque o homem veio empolgado. E realmente, né, deu um show que maravilhou todo mundo, assim. Então ele já tinha feito uma grande atuação na Copa América de 89, algumas. Né? Teve um jogo contra a Argentina que no primeiro minuto ele meteu um rolinho no Maradona, uma caneta no Maradona. Então, assim, era uma coisa estupenda, né? E aquele dia ele voltou, não, o Maracanã é meu palco. E estraçalhou o Uruguai, né? Inclusive, na série que saiu agora, né? O Ronaldo, cara, os próprios uruguaios falam, né? O quanto eles ficaram perdidos, não tinha o que fazer, né? O Romário estava imparável aquele dia. Então, assim, foi um grande... Para quem ficava ouvindo, como eu, o Pelé, o Garrincha e tal, né? Poder ao vivo aquela atuação daquela magnitude foi um privilégio.
Perfeito. Meu amigo Fernando Diniz, sua pergunta aí para o nosso convidado. Boa boa noite, Fábio. Boa noite, Bruno, Diego, amigos. Bom, Fábio, olha só, você estava falando aí de Romário. Romário foi um personagem fundamental no tetracampeonato, né? Tanto que ele decide jogos, como, por exemplo, os 2 jogos contra a Suécia, né? Que é um empate de 1-1 e a vitória de 1-0, aquela vitória dramática que ele faz o gol ali subindo de cabeça no meio dos zagueiros suecos altíssimos, né? Mostrando ali que ele era o gênio da grande área, como falava o Johan Cruyff, né? Mas outro jogador também muito importante naquela seleção era o Bebeto, né, o Fábio? E qual é a importância da dupla entre Romário e Bebeto ali para que o tetra acontecesse? Olha, em primeiro lugar, antes de falar da dupla, né, eu acho importante falar do Bebeto, porque assim, o Romário, ele foi um jogador tão centralizador das atenções, né? Até o jeitão dele, aquela coisa de falar que Deus olhou para ele e falou, esse é o cara. Aquilo atrai muitos holofotes para ele. E isso faz com que, principalmente, o pessoal mais jovem, as novas gerações, não tenha ideia do que foi o Bebeto no auge. Aquele período ali entre 92, quando ele sai do Vasco e vai para o La Corunha. Na verdade, o auge dele foi um pouco mais longo, né? Se você for considerar, 87 até 94, né? Mais ou menos. Exato. Porque em Não, 87 ele já é decisivo para o Flamengo ser campeão brasileiro, né? Sim, ele faz o gol do título da Copa União, né? Um Isso, gol de isso. oportunismo. Não, ele já chegou no Flamengo jogando muita bola. Ele conquistou muita É. coisa, mas teve aquele momento, aquele boom, que assim, eu não lembro. Vamos contar aí uns 5 jogadores desse século XX que jogaram o que ele jogou naquele período, principalmente nesse período, assim, 91 até 94. Que ele foi assim avassalador. Ele era um jogador muito rápido, sim, um jogador de muito recurso, de driblar nas adversidades, no pouco espaço, de abrir espaço para municiar os outros atacantes, né? Ele não era aquele centroavante típico, né? Mas ele era artilheiro de vários torneios e mesmo assim ele jogava em várias posições, fazia o que a gente fala facão, né? Ia para a ponta, fechava, ele fazia todos os movimentos. Não era aquele jogador que fazia. O gol que ele faz contra os Estados Unidos é assim, né? De facão. De né? facão, o passe exatamente. do Romário é sensacional também. E uma coisa muito interessante nesse gol dos Estados Unidos é que você vê que ele consegue mudar a rotação da jogada dele. Porque o Romário Sim. faz o passe, ele faz o movimento para chegar e bater de primeira. O Lalas, que é um jogador que estava acompanhando ele, que era grande, podia alcançá-lo no carrinho, ele dá uma girada a mais, espera o Lalas cair, e aí ele joga num cantinho. Então, assim, ali ele mostra muito dos recursos que ele tem. Então, é um jogador fabuloso. Eu sempre fui fã do Bebeto, assim, do futebol dele. E eu acho que falta um pouco dessa lembrança de quem não ouviu, tentar saber o tamanho dele. Porque hoje, por exemplo, no futebol mundial, eu acho que não tem nenhum que jogue hoje, no auge, assim, o que jogue hoje. O que o Bebeto jogou no auge dele. Era um futebol fabuloso, lógico. Hoje você tem o Vini Júnior jogando muita bola, né? Você tem o Bellingham, você tem muito cara bom, mas assim, o Bebeto era espantoso. Absurdo. Era absurdo. Verdade. E aí era absurdo. E aí entrou esse fora casamento. as finalizações de voleio dele também, que eram sensacionais, Eram né? sensacionais. Eu falei do gol da Argentina, do jogo contra a Argentina, né? Da Copa América de 89. Ele faz aquele golaço, né? Um voleio que o Silas cruza a bola para o Romário está de costa, o Romário dá um toquinho de primeira e ele faz um golaço que eu lembro, eu era moleque pequeno, passei semanas falando daquele gol. Sim. Chegando nos campinhos tentando fazer também, né? Tentando reproduzir, todos os moleques, todos os meninos tentando reproduzir o voleio no campinho. Foi incrível. E com esse futebol,
podia até ter um choque, né, dos dois não se bicarem, não se entenderem em campo, e foi o contrário, né? O Pelé e o Romário foram, o Bebeto e o Romário foram uma amálgama, assim, os dois juntos formaram uma dupla que raríssima de ver hoje em dia no futebol, né? Porque dava tudo certo, eles mesmos falam, né, os dois, que eles se entendiam, já não sabia o que o outro ia fazer, não precisava conversar muito, e as jogadas fluíram. Tanto que quando o Romário, na Copa de 90, quando o Romário se contunde e não pode ir para a Itália, né, o técnico até já coloca outro jogador para jogar com o Careca, porque o Bebeto ia render muito mais. O Miller, né? Porque ele coloca o Careca para substituir o Romário, mas o titular era o Bebeto, então era para ser Careca e Bebeto, mas aí ele troca, coloca o Miller, porque o Miller tinha mais entrosamento com o Careca. Mas aí a gente fica imaginando, né? Se o Romário tivesse ficado, nos tempos talvez de São Paulo, né? Nos tempos de São Paulo, jogavam muito. Então acabava tendo essas duas duplas, mas era para ser Bebeto e Romário já em 90. Então imagina o estrago que ia ser esses dois juntos. É uma pena que não aconteceu, mas em 94 aconteceu e deu tudo certo. Poderia acontecer em 98 também, né? Se não fosse o corte. E só lembrando que Bebeto e Romário, assim como o Garrincha e Pelé, nunca perderam quando jogaram juntos pela seleção. Exatamente. Eles eu acho que 90. Desculpa, não, é que eu acho que em 98 não rolaria tanto, porque o Ronaldo já era o Ronaldo. E o Romário já era o Romário. Então, assim, eu acho que ia ficar ruim para o Bebeto ali ser titular de alguma coisa. Rolaria mais Ronaldo e Romário, né? Que também com era certeza. Uma dupla. O pessoal falava. Sim. O pessoal chamava dupla Rorô, né? Isso. Época. Foram campeões da Copa Copa das Confederações de 97, né? Exato. O Romário e o Ronaldo também nunca perderam pela seleção. Verdade. Verdade. Perdeu também. Então, se fosse Bebeto, se fosse Ronaldo, tanto faz. Ia dar no mesmo e não ia perder. Verdade. E nisso você vê, né, como a gente era privilegiado. Você podia escolher entre tirar o Bebeto. Né? Exatamente, cara. A gente está muito bem servido de atacante, né? E era uma geração, né, Fábio, que, por exemplo, na Copa de 90 você tinha Careca, que era um grande centroavante. Aí depois você foi ter Ronaldo. E os dois jogaram juntos com o Romário e com o Bebeto, entendeu? Com grandes atacantes, né? Exato. Eu lembro uma coisa que acho que já na Copa de 2010, né? Eu lembro que houve um anticlímax no ataque, né? Porque você tinha bons jogadores ali na frente, mas já era uma queda, assim, né? Quem estava acostumado ou mal acostumado, né? Falar, não, Careca, Bebeto, Romário, Ronaldo, né? Aí ainda tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, todos aqueles jogadores de frente ali. Aí você chegava lá em outras Copas, já não tinha mais esses extra classe, né? Tinha bons jogadores, Luiz Fabiano, Robinho, mas nenhum chegava na excelência desses. Agora a gente está sofrendo um pouco novamente com isso. A gente tem ótimos jogadores. Vamos ver se essa geração aí com o Endrick, com o Estevam, junto com o Vini Júnior aí, a gente consegue montar uma grande geração novamente, porque realmente bate uma saudade quem viu essa galera toda jogar. Só lembrando que um técnico da Copa de 2010 foi um outro grande jogador da Copa de 94, o Dunga, né? Verdade. Inclusive, ele fez aquele time ele jogar bem, inclusive, né? Ele e o Jorginho, né? O Jorginho era assistente dele, né? O time, pelo nível técnico, que era bom, mas não era tão grande, até que mostrou uma coesão tática lá. Infelizmente, depois do desequilíbrio emocional, o time acabou caindo lá na frente. E o Jorginho, que é quem cruza a bola para o Romário ganhar no alto dos suecos, né? Exato. Isso é uma coisa que também pouca gente fala, né? Talvez muito por causa daquela coisa do Cafu ter entrado na final e aquilo ter ajudado ele a ser o único a jogar 3 finais de Copa seguido, né?
Sim. O Jorginho, ele jogava uma barbaridade, cara. Um cracaço mesmo. Cracaço, ele jogava naquele Flamengo incrível, ele era o sucessor do Leandro, né? Todo mundo falava isso. E ele jogava muita bola. Ele jogou a Copa de 90, foi bem. A Copa de 90, a preparação para a Copa de 94, ele foi fundamental, os cruzamentos dele perfeitos. Eu lembro de grandes atuações dele. E justamente nesse jogo ele estava meio travado, ele não estava acertando nenhum cruzamento até então. Ou pelo menos a bola não estava chegando redonda. E eu lembro que eu estranhei, falei, hoje o Jorginho não está acertando, cara, todo jogo ele está bem. Falei, não, falta uma, ele tem que acertar uma, não é possível. E ele cruzou com uma perfeição. E tem um ângulo. Ele acertou o cruzamento. Acertou o cruzamento, cara. Aí o Romário sobe no meio daqueles dois gigantes lá, aqueles postes, né? Foi sensacional. E agora, você vê no filme oficial da Copa, que tem aquelas cenas de outros ângulos, tem uma câmera que passa atrás do Jorginho, quando ele recebe a bola. Dá para ver que ele corre, ele levanta a cabeça. Então você vê que foi muito consciente, né? Não é aquela coisa, deu sorte. Não, ele correu. Sim. Ele levantou a cabeça, ele viu o Romário, deve ter pensado, vou jogar ali no meio. E foi perfeito, cara. Foi muito perfeito. E o Romário subiu, né? Sem dar impulso, né? Não, sem impulso, porque não foi aquela bola que o cara tá correndo e pega aquele impulso, vai, dá aquela... Não, ele tava plantado ali, ele pulou sem impulsão, sem pegar, né, impulso nenhum. E é muito legal quando você pega essa cena, você pega uma foto ou paralisa a cena, você vê a diferença do pé de um para o outro, né? Sim. Tá muito alto, sim. cara. Tipo, deve ter... Aí você imagina... Não, você imagina esses jogadores extra classe, como você mesmo falou, Fábio. Você pega esses jogadores e você coloca com a fisiologia que tem hoje, com a tecnologia de recuperação física que tem hoje, com toda essa situação que a gente tem hoje, tu imagina o que não seria, né? Seria uma coisa assim absurda de diferença técnica para os jogadores até de seleção brasileira hoje. Seria um banho, literalmente um banho. Eu também acho. Inclusive, a gente vê muita discussão, né? Se os jogadores antigos, né, de gerações anteriores, se eles jogariam bem como hoje. E o argumento que geralmente falam é esse, não, porque hoje o preparo físico é melhor. Mas eu acho que é mais um motivo. Imagina aquela galera com o preparo físico de hoje, né? Sim. Imagina, porque ainda mais... Imagina o Pelé com esse preparo físico de hoje em dia. Exatamente, cara. Imagina. A rapidez de recuperação foi muito importante isso que você falou, porque, por exemplo, eu acho que talvez o Romário não pudesse jogar em 90, porque foi uma fratura, né? Foi grave. Mas a gente já viu, mas 98 ele certamente jogaria. Ele se recuperaria a tempo, né? Então, assim, porque foi uma lesão, não foi uma lesão assim de tirar, de impedir de jogar, ele só não ia conseguir render, né? Isso na época. Hoje, com certeza, ele poderia entrar no fim não no fim do jogo, né? Mas assim, nas fases mais importantes, talvez jogar na final, imagina, né? Você joga contra a França, fala, o Bebeto vai mudar, ao invés de Bebeto e Ronaldo, vai ser Romário e Ronaldo. Imagina o impacto psicológico. Né? E pegando aí a hype, né, do que você falou agora, o Romário, em 98, ele foi cortado, né, por conta de uma lesão. Isso. Mas em 94, o Branco estava lesionado e o Moracy manteve ele, tanto que ele só foi jogar na partida contra a Holanda, porque ele estava no banco de reserva no jogo contra os Estados Unidos, o Leonardo foi expulso e ele achou que ele ia jogar. Isso. Eu vi uma entrevista do Ricardo Rocha contando isso, que ele achou que ele ia jogar. O Miller também falou já sobre esse assunto. E aí eles falaram, fica quietinho que ele não vai botar você. E aí ele foi e botou o Cafu. Então, assim, né, essa coisa com o Romário já vinha de longa data e ela perdurou até 98. Exatamente. Exato. E todas essas questões a seleção brasileira, ela teve muito problema
com corte de jogador, que isso não só em 94, 98, em vários, de corte de jogador que era um pouco suspeito, né? Você nunca sabia se o jogador realmente não tinha condição de jogar ou se era alguma forma de afastar alguém por algum motivo, né? Até hoje, em 98, paira essa teoria da conspiração até, né, de que o Romário poderia jogar, teria condição de se recuperar e que eles só quiseram se aproveitar para se livrar dele, né? Mas isso, dizem que ele poderia jogar nas fases decisivas da Copa, não é? Exato. Porque ele jogou no Campeonato Brasileiro durante a Copa. Exato, Isso. exato. Jogou contra o Friburguense, né? Flamengo e Friburguense ele jogou. Foi, verdade. Ele chegou a jogar, até acho que para mostrar, né, para a mídia, para a imprensa, para a torcida, que ele tinha condição de jogar. Então, a seleção brasileira passou muito por alguns casos como esse, né? Sim. Em 70 teve quase cortaram o Tostão, foi bem complicado também. Em 86 teve o Renato Gaúcho, não foi? Mas o Renato Gaúcho não foi contusão, foi disciplina mesmo. Foi só para falar isso mesmo. Em 94, a seleção perdeu 2 zagueiros, né, antes da Copa. Exatamente. O Moser. O Moser foi cortado, depois foi o Ricardo Gomes, e o Ricardo Rocha, ele só ficou porque ele acabou jogando depois, né, no fim. Sim. Mas ele também correu o risco de ser cortado. Foi. Isso, aliás, isso é importante, né? O Brasil teve a melhor defesa da Copa, sofreu só 3 gols. Sim. Com a zaga reserva. Né? Porque só 3 gols e em 2 jogos, né? Em 2 jogos, contra a Suécia e 2 contra a Holanda. 2 contra a Holanda, exatamente. Foi muito poucos gols, e a defesa se postou muito bem. Tudo bem, o esquema, né, tático permitia isso, mas os dois jogaram demais. Márcio Santos e Aldair foram gigantes. Né? A zaga titular era para ser os 2 Ricardos, que eram quem vinha jogando desde a Copa de 90. Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, né? Exatamente. Jogaram as eliminatórias inteiras, período de preparação também, chegou na reta final, foi aquela chacina de zagueiros, né? Primeiro o Moser, depois os 2 Ricardos. Né? O Ricardo Rocha ainda... Eu acredito, de verdade, que o Ricardo Rocha ele foi mantido mais pelo impacto positivo de motivação e de liderança do que propriamente ter condição de jogar. Eu acho que se fosse um jogador sem tanta ascendência, eles teriam trazido alguém mais inteiro. Naquela Copa, pelo que eu saiba, tinha os grandões. E o Ricardo Rocha era um deles. Por isso que ele foi mantido. Entendeu? Ele tinha um aspecto de liderança, né? Também. Ele era meio o Rodinei da época, entendeu? O palhação dali do vestiário. Cima, isso era importante para a seleção. Então, ele foi mantido muito por isso também. Exatamente. Porque você tinha bons zagueiros que poderiam ir. Podia ir o Valber, o Antônio Carlos. Então, assim, não faltava tecnicamente bons jogadores para ir, inclusive com experiência, né? Os 2 já ganharam o Libertadores, o Mundial. Então, assim, você tinha bons zagueiros para substituir o Ricardo Rocha. Se fosse levado essa questão, vamos colocar um jogador inteiro, que tem condição de jogar todos os jogos, né, que esteja preparado, mas Ricardo Rocha, além de ser um zagueiraço, né, um xerifão, jogava muita bola, né, ele era... Jogava bem, sim. Jogava bem, ele tinha acabado de sair do Real Madrid, né, voltou para jogar no futebol brasileiro, jogou muito aqui no Brasil quando voltou também, mas, de fato, a liderança dele, a ascendência que ele tinha sobre o grupo, inclusive a ideia de todo mundo sair com as mãos dadas no Recife, que foi uma marca, foi uma virada de chave, assim, de motivação do time, foi ideia dele. Né? Era isso que eu ia perguntar, se era ideia dele, do Ricardo Rocha. Foi ideia dele. Foi ideia dele. Aliás, falando até dessa situação de andar de mãos dadas,
A gente precisa ressaltar, Fábio, até como é que se diz, o momento naquela época. A gente tem que lembrar que o Brasil vivia aquela mazela social, aquela inflação nas alturas, isso no plano econômico. Se a gente for botar no plano social, a gente, no ano ali de 93, caminhando com as eliminatórias, a gente tinha dois momentos trágicos ali de chacinas, né? A chacina de Vigário Geral e a Vigário Geral. chacina ali da Candelária. E depois ainda teve o sequestro do pai do Romário ali, Exato. para completar o pacote, né? Exato. O Brasil virou ali de 93 para 94 uma chave, né? Em todos os aspectos mesmo. Foi muito bem lembrado isso aí. Que foi questão econômica, política, para um momento já de virada, mais de euforia, né? Porque você falou da questão econômica. Eu lembro, a inflação era galopante. Era um negócio terrível. Eu ia comprar qualquer coisa todo dia aumentava o preço. Aquelas maquininhas marcadoras de preço era o único emprego no Brasil que era garantia, assim, você tinha garantia de trabalho, que era remarcador de preço, que todo supermercado, todo estabelecimento tinha. E a gente sentia no brasileiro, de uma forma geral, uma expectativa de o futebol dar uma aliviada, né, nessa tensão, né? Só que as eliminatórias foi uma campanha muito tempestuosa e não ajudou muito nisso. O brasileiro sofreu bastante durante Nessa situação entra um outro personagem ao longo de 93, que é o Senna. Que o Senna, em contrapartida da seleção brasileira, o Senna fazia uma temporada maravilhosa em 93. Não foi campeão, mas foi onde ele fez assim coisas impressionantes na carreira e que deixava o brasileiro ali de coração quentinho, já que o futebol não ajudava tanto, né? Exato. O Senna, ele tirou leite de pedra com aquela McLaren em 93, né? Porque a Williams estava voando, tinha aquela tecnologia de suspensão ativa, que era uma coisa alienígena, assim. Eu lembro de uma cena de quando o carro da Williams estava na box arrumando, vinha a galera das outras escuderias dar uma olhada, assim, ver a máquina, que era um negócio assustador. E mesmo com o carro bem limitado, o Senna deu show, você lembrou bem. Teve uma corrida no Brasil que choveu muito, Foi a segunda vitória dele no Brasil. Depois teve a vitória dele em Donington, em 93. E a vitória dele em Donington também, debaixo de muita chuva, onde ele ultrapassa 5, ele larga em quinto e termina a primeira volta ele larga em quarto, já, cai para quinto e termina a primeira volta em primeiro. Isso. Não, é um dos grandes momentos assim, do Senna, né? Ele, assim como o Romário, ele é um cara que coleciona essas, não só gols, vitórias, né? Mas umas atuações, assim, umas coisas muito espetaculosas, né? O Senna era campeão nisso, né? Diferente do Piquet, que era outro grande piloto, mas ele era mais cerebral, né? Ele era mais contido, assim. O Senna, ele dava maluquice e fazia lances incríveis, assim, que ficavam até mais marcados por causa disso, né? Todo mundo lembra isso que o Diniz falou, né? Ele largar em quarto e na primeira volta já está na frente. A história de ele terminar a prova com o carro quebrando, o carro em frangalhos, né? Com o câmbio, o câmbio defeituoso. Então tem muito disso do Senna. Isso era muito comum naquela época, né? Os carros quebravam com mais facilidade, então o Senna tinha esse aspecto, né, de heroísmo por parte do Senna e de outros pilotos, mas era comum. Os carros quebravam com muito mais facilidade naquela época. Exatamente. Sim. E por outro lado, eu acho que os carros tinham mais condição de rodar sem estar 100%, né? Acredito que hoje, dependendo dos sistemas eletrônicos, se der pau em alguma coisa, acabou, né? Não. Hoje, se der qualquer problema, já era. Para, encosta e já era. Antigamente, não. Antigamente, por não ter essa questão tão eletrônica desenvolvida,
Eu já diria que, assim, para lá de pós-moderna que a gente vive hoje, mas lá atrás, Sim, que ainda era aquela coisa óleo, graxa, é bem nesse estilo aí. Se dessem por um pau de câmbio, por exemplo, o Senna não ganharia uma corrida com os carros de hoje. A Sim. realidade é essa. Ele iria encostar o carro e tchau, tenta no ano que vem. Mas é só para dar um contexto de tipo, enquanto o futebol decepcionava, o brasileiro tinha onde se apoiar, que era nas pistas, no Ayrton Senna, que era um outro ídolo ali nacional, porque ídolos no futebol o Brasil tem a rodo, né? A gente sim. cansou de falar de Romário, de Bebeto aqui. Poxa, no futebol, e o futebol naquele momento, atrelado a todas essas circunstâncias que envolviam a situação social do país, a violência. O Brasil tinha vivido há bem pouco tempo também um processo de impeachment de presidente em 92. Tinha toda essa construção histórica ali balizando o caminho da seleção brasileira até chegar na Copa de 94. Então, assim, não foi uma trajetória fácil para o Brasil até chegar na Copa de 94. Não foi um caminho de um mar de rosas, como, por exemplo, a gente pode comparar aí as duas eliminatórias que o Tite fez para levar o Brasil para a Copa de 18 e de 22, que a seleção brasileira dominava e imperava nas eliminatórias, se classificando com rodadas de antecedência. Foi uma coisa bem mais intensa e, como a gente falou ali no começo do papo, só se resolveu mesmo na última rodada no jogo, naquele emblemático jogo ali do Maracanã, com o Brasil e Uruguai, e o Romário dando um show, literalmente, e voltando à seleção brasileira Sim. para, dessa vez, não sair mais até depois da Copa, né? Só lembrando o seguinte, né, que eram, como são até hoje, 10 países, né, divididos em dois grupos de 5, né, o Fábio, nas eliminatórias, antigamente, né? Isso em 94 eram para ser dois grupos de 5, só que o Chile tinha sido banido, né, por causa Isso, daquela presepada lá no isso. Maracanã Do goleiro. do goleiro. Então Porra. O era para ser Rojas. dois grupos de 5, e aí foi um grupo de Isso. 5 e outro de 4, sem o Chile, né? É. E aí o grupo do Brasil era Brasil, Equador, Bolívia, Uruguai e Bolívia, Venezuela. Eram os 5. sim. E aí no outro grupo, Colômbia, Argentina, Peru e Paraguai. Sim. Tanto que Exato. o Brasil, ele só chega, também chega nessa situação dramática de ter que decidir na última rodada, porque o Brasil obtém a primeira derrota dele em eliminatórias, né, Fábio? Perde para a Bolívia lá na altitude de La Paz, né? Exato. O Brasil sempre teve uma equipe forte, né? Teve Pelé, teve Garrincha, teve grandes craques. Isso ajudava nas eliminatórias, mas tinha uma coisa também. Em geral, as campanhas anteriores das eliminatórias eram divididas em pequenos grupos. Então, geralmente eram grupos de 3, 4 times. Então, tinha 3 vagas, dividia em 3 grupos, o campeão de cada grupo se classificava para a Copa. Então, geralmente, o Brasil pegava times um pouco mais fracos. Tinha algumas dificuldades, evidentemente, porque nem todo time era muito fraco, né? Alguns times. Em 70, por exemplo, a gente pegou um bom time que era do Paraguai. Mas aí aquele Sim, sim. timaço lá do Saldanha atropelou todo mundo. Foi um Mas jogo de 1-0 sofrido no Maracanã, né? sofrido. Eu botei aí na Gol tela do Pelé, os grupos. aliás, é o jogo de maior público da história do Maracanã oficialmente, Isso. contabilizado, né? Porque o de 50 a gente sabe que é o primeiro, mas não tem o número certo de quantas pessoas estavam lá, né? Então, quando a É. gente chegou nas eliminatórias de 93, já teve um risco, né? Vai jogar contra o Uruguai. Então já tinha um risco do Brasil perder um jogo, talvez no Centenário, né? Em Montevidéu, né? Agora, o que ninguém esperava era que a Bolívia tivesse um time tão forte, tão preparado para disputar as eliminatórias, né? E tanto que ganhou todos os jogos em casa
e a Bolívia se classificou antes do Brasil, porque eles se classificaram na última rodada também, só que foi um dia antes a partida deles, contra o Equador. Ah, tá. E o que serviu como uma pressão também, só voltando, né, para o jogo do Brasil contra o Uruguai. Porque se a Bolívia perde, um empate no Maracanã classificava Brasil e Uruguai. Mas eles conseguiram empatar, conseguiu o ponto que eles precisavam, e aí aí ficou Brasil e Uruguai disputando uma vaga só. Então a tensão foi ainda maior, e eu acho que talvez por isso também foi o momento que a comissão técnica olhou e falou: não vamos arriscar não, Romário tem que jogar. Pois é, Só quando ficaram a comissão contra a técnica Itália, queria né? alguém para dividir o tamanho do problema se não fosse para a Copa, né? Exatamente. Exatamente. O Romário ele chega para somar, mas também para dividir se fosse necessário, né? Repartia o ônus de uma classificação que seria inédita. Imagina, cara, o Brasil deixando de ir para a Copa porque perdeu para a Bolívia. É terrível. Mas a Bolívia tinha um time bom, tinha 2 jogadores muito bons, que eram o Sanches e o Echeverri, El Diablo. Estava jogando muito bem. Então, assim, a altitude evidentemente ajudava, mas ajudava porque tinha bons jogadores. Tanto que em outras épocas o time era bem mais fraco e nem na a altitude resolvia. Então, era um time bom, não era um time sensacional, mas era um time muito bem montado, né? Acho que era o Javier Ascargorta, né? Que era o técnico da seleção boliviana. Sim. Então, era um cara era um cara com bastante vivência no futebol e deu para sentir na época, né? O time boliviano, além de estar jogando bem, eles estavam imbuídos aquela coisa do agora vai, né? Eu acho que todo mundo lá estava bem preparado. Do si se puede, né? Si se puede, exatamente, si se puede. E eu acho que todo mundo sentiu assim, falou, cara, vai dar. E o fato deles jogarem as primeiras partidas lá na casa deles ajudou, porque aí eles dispararam na liderança e depois foram administrando, queimando a gordurinha, né? Como a gente se habituou a falar no futebol. Então foi um time que contou um pouco com a sorte de começar jogando bem, surpreendendo todo mundo, né? Talvez se eles começassem a jogar fora de casa, o fator surpresa ia por terra. Então eles largaram na frente e depois foram só administrando. Foi uma experiência interessante ver aquela Bolívia jogar. Inclusive, a Bolívia terminou com artilharia. Foi a melhor geração da Bolívia, se bobear, né? Sim, com certeza. Eu acredito que tenha sido a melhor. Com certeza. Eles já tinham jogado em outras Copas como convidado, né? Nas primeiras Copas não tinha o sistema de eliminatória e eles conseguiram ir. Aquela foi a primeira que eles foram, né, de direito e de fato, na bola, disputando com outras seleções. Né? Superou 2 campeões do mundo, né? O Brasil e o Uruguai. A gente fala do Brasil, a primeira derrota foi um negócio muito marcante para a gente. Mas eles se deram muito bem, foram muito capazes. É uma pena que na Copa, propriamente dita, eles não conseguiram esboçar nada, né? Pegaram a Alemanha de cara também, né? Pegaram a Alemanha de cara. Mas eu acho que aí também Mas tem uma perderam questão só por 1-0 para a Alemanha, né? Foi pouco. Foi. Mas depois teve um outro jogo com a Coreia, que foi muito... Eles jogaram muito mal a Copa. Sim. Eu acho que o impacto de jogar a Copa foi grande para eles. Acho que eles tinham Pesou, né? Pesou. Acho que eles tinham um patamar que eles precisavam subir, um degrau que eles estavam abaixo, eles conseguiram subir esse degrau, mas aí faltou fôlego para o resto. Mas quem sabe aí, nos próximos anos, surge uma boa geração. Eles têm revelado bons jogadores, assim, nos últimos anos. Sim. Só que falta o grupo, né? Aquela geração, você olhar e ter vários, como acontece hoje com a Colômbia, aconteceu em anos anteriores também. Em 94, por exemplo, a Colômbia tinha um belo time, né? Tinha um timaço. Aquele time, ele já tinha feito um bom papel na Copa de 90, né? Se não fosse a presepada do Higuita, talvez eles tivessem ido para as quartas de final. Né? Era um time muito bom.
aquele gol do Rincon que classificou eles para a segunda fase, eu estava assistindo o jogo na TV, eu fiquei de boca aberta, porque o Valderrama, ele faz o salseiro, deixa ele na Alemanha e cara. Colômbia, né? A Alemanha e Colômbia, e a Alemanha estava atropelando todo mundo, então estava todo mundo achando que eles iam atropelar a Colômbia, e eles jogam muito bem. Então era uma geração que já vinha jogando muito tempo junta, né? Tem isso, né? Já vinham de um outro ciclo de Copa, estavam muito bem preparados, acabaram com a Argentina. A gente fala muito do 7-1, eles tiveram 7-1 deles também, né? Eles tiveram 7-1, não foi 7-1, mas foi quase, né? E com aquele Virou show de passeio. bola. Foi um passeio, virou passeio. E foi muito aquela sensação parecida que aconteceu com a gente. Tipo, toda bola que for vai entrar. Que foi o que aconteceu. Todas as bolas que foram para o ataque da Colômbia, que a Colômbia armou, resultou em gol. Foi um espetáculo fantástico, fantástico. É uma pena que eles entraram de salto muito alto na Copa, né? Tinha gente falando que eles eram favoritos para a Copa. Aquilo deslumbrou demais o grupo. E isso foi fatal. Era um time preparado. Então, ao contrário da Bolívia, não é um time que não ia ter preparo psicológico, mental, de tremer. Não, até porque eles já tinham jogado outra Copa, foram bem e estavam melhores, né? Dava para ter faturado uma boa colocação, chegado às quartas com facilidade, mas o salto ficou muito alto, eles se deslumbraram demais. E também Agora, porque eles Fábio, pegaram um grupo com os Estados Unidos, Suíça, né? Suíça. Dava para ter passado com relativa facilidade, né? Dava, lembrando que a Copa de 94 foi a última que em alguns grupos se classificavam 3, né? Você pegava os melhores terceiros colocados para completar. Sim. Então, a Romênia era um timaço. Os Estados Unidos jogavam em casa. Dava para despachar a Suíça, né? Então, dava tranquilamente para... Dá para ganhar dos Estados Unidos, inclusive, né? Os Estados Unidos é um time bem marromeno. Time entrosado, mas era um time entrosado, estava empolgado de jogar em casa, mas não era lá essas coisas. Dava para ter passado, sim. Eles deram sorte de pegar um grupo não tão forte. A gente já viu muita seleção boa. Eu lembro muito da Costa do Marfim, que tinha Drogba, tinha Yaya Touré, só tinha craque, e eles deram muito azar. Nas 2 Copas que eles jogaram com a força máxima, eles pegaram um grupo muito pesado. Um tinha Argentina, o outro tinha Holanda. Infelizmente, a Colômbia não tem essa desculpa. Dava para ter passado tranquilamente. Agora, Fábio, vamos entrar efetivamente no caminho do Brasil nessa Copa de 94. Brasil estreia no dia 20 de junho, às 4 horas da tarde, contra a Rússia. E vence aí com um 2-0 para começar a aquecer, né? Romário aos 26 e o Raí lá no segundo tempo de pênalti. O que você pode aí pincelar desse jogo para gente, dessa estreia do Brasil na Copa de 94 contra a Rússia? Olha, eu acho que foi a melhor estreia que o Brasil poderia desejar naquela Copa, porque era um time fechado, né? Um time que já ia dar uma amostra do que o Brasil ia encarar na Copa toda, né? Então foi bom para começar a treinar como furar as defesas, como se organizar para fazer com que o Romário e o Bebeto tivessem mais liberdade, pudessem receber mais lançamentos, mais bolas, mas não era um time de assustar, né? Não era um time muito forte, era um time muito fechado, um time muito compacto. Então foi um excelente teste para o Brasil e um excelente teste principalmente para o Romário, né? Aquele gol que ele faz no oportunismo, com o cara segurando ele dá uma desvencilhada, deu uma amostra não de só biquinho, do que ele né? Eu achei genial aquela jogada. E ela mostra não só o que o Romário podia fazer, mas o que ele precisava fazer, né? Acho que ali ele também deu uma percebida assim, falou: eu tô jogando bem, vou fazer chover, mas vai ser implacável a marcação aqui, os espaços fechando, vou ter que me virar. Tanto que os gols seguintes dele são pegando a bola de trás e passando por todo mundo, porque
realmente o Brasil enfrentou muita dificuldade para... O Brasil sempre enfrenta, né? Todo mundo joga com o caminhão, um ônibus na frente da área do Brasil. E Sim. naquela época não foi diferente. Então, e tem aquela e o Romário estava motivado, ainda mais porque o goleiro chegou a fazer um comentário, né? Falaram para ele: você já encontrou o Bebeto e o Romário na final dos Jogos Olímpicos de Seul. Lembra de quem você lembra? Eu do Tafarel, do Romário eu não lembro. Vai dizer isso para o Romário, né? E aí o Romário faz aquela brincadeira. Depois do jogo, eu tenho certeza que ele vai se lembrar de mim. E com certeza, né? Inclusive o pênalti. De preferência, né? Pelo resto da vida. Para o resto da vida. É. Inclusive o pênalti, o gol de pênalti do Raí, o pênalti foi o Romário que sofreu quando ele estava entrando com bola e tudo, né? Na área. Isso. Ele vem com tudo, ele sente o toque, né? E valoriza um pouco a jogada ali, dá uma... Mas se não chegam, ele ia fazer o gol. Então seriam 2 gols dele. Esse jogo é importante, eu acho, muito por causa disso. Ele foi uma síntese do que o Brasil enfrentaria no restante da Copa. Eu acho que, tirando o jogo para a Holanda, né, que foi um jogo mais aberto, até pela natureza do time holandês, o resto foi só esse tipo de pedreira. Né? Muita marcação. Muita marcação, muito pouco espaço, né, para o Brasil, e o Brasil sabendo enfrentar isso muito bem ao longo da Copa, né? Você vê, por exemplo, o segundo jogo contra Camarões também não saiu para jogar e tomou 3-0, né? Exatamente. Aí a gente já vê a primeira pincelada de Romário e Bebeto, né? Sim. Exatamente. A dupla começou a se soltar já nesse jogo, né? Começou a jogar muito bem, junta, né? As tabelas, os gols, né? O gol do Bebeto. E isso mostra também uma coisa. A gente passou as eliminatórias de 93 muito ansioso com aquela coisa que o Brasil não tinha um meio-campo criativo, né? Tava todo mundo com a Copa de 82 ainda na cabeça, né? Um meio de campo muito leve, muito habilidoso, mas ali tanto Dunga quanto Mauro Silva começaram a mostrar que eles eram cães de guarda, que ninguém ia passar por ali, mas se precisasse conduzir a bola, trazer a bola e armar as jogadas, eles estavam ali prontos, né? O Romário recebe um passe excelente no gol dele, né? O Dunga, né? Do Dunga, de 3 dedos, né? Ele não foi um passe assim, foi um passe de categoria. Um passe de muita categoria, de longa distância. A bola cai com perfeição no pé do Romário, ele se desvencilha dos zagueiros, da marcação. Então, assim, ali foi um aviso, né? Acho que foi um aviso para todo mundo. De que o Bebeto e o Romário, a dupla estava afinada, ia continuar afinada, e esse meio-campo do Brasil, ele não era tão plástico, tão bonito quanto os anteriores, mas era extremamente eficiente até nos lançamentos, na criação de jogada. Sim. E foi para esse jogo que o Raí perdeu a posição? O Raí perdeu a posição no mata-mata. Ele chegou a jogar ainda na... Tá. Chegou a jogar contra a Suécia. Exato. Ele joga contra a Suécia e perde a posição no mata-mata. Perde a posição no mata-mata. Porque o que acontece? Os 3-0 contra Camarões deu uma animada no time, né? Na opinião pública, na torcida. O jogo contra a Suécia foi um anticlímax. E no nosso livro, né? Eu sempre faço esse parênteses. Eu escrevi esse livro junto com o meu amigo Rafael Evangelista, que é o publicitário. A gente idealizou junto essa parada. E a gente mostra muito isso, o problema que foi jogar no estádio coberto. Pouca gente lembra disso, né? Foi o primeiro estádio totalmente coberto a receber um jogo de Copa do Mundo, que foi o Pontiac Silverdome, em Detroit. Isso. Então, assim, o Brasil pegou um time extremamente fechado, que era a Suécia, um time que, ao contrário de Camarões, estava jogando bem, melhor, estava extremamente organizado, tinha uma dupla muito boa de ataque, que era o Martin Dahlin e o Thomas Brown,
né? Isso. Eram muito bons, era uma dupla que muito afinada também. E a Suécia também tinha um goleiraço que adorava provocar, mas era muito bom. O Ravelli, Thomas Ravelli, realmente era muito bom. Ficava fazendo gracinha, enchendo o saco Ele era aquele provocador, mas era muito bom. Muito bom goleiro. Excelente goleiro. E nesse estádio, a temperatura estava alta, as condições de umidade estavam além do normal, fora do normal, o barulho da torcida no lugar fechado. Então, assim, tinha umas condições anormais, né, para um jogo de Copa do Mundo. E a seleção sofreu esse impacto também, além do jogo propriamente dito, que foi bem puxado. O Brasil, por muito tempo, ficou tentando chute de fora da área, porque não estava conseguindo se infiltrar, até que o Romário tirou mais uma da cartola, né? Ele pega a bola, parte para cima dos zagueiros, um lance meio parecido com o do gol de Camarões, né? Que ele recebe a bola, vai driblando todo mundo e dá aquele toquinho de bico, que era uma marca registrada dele, o Ronaldo, inclusive, copiaria, né, em 2002. O lance é muito parecido, inclusive, com o gol do Ronaldo contra a Turquia, né? Exato. E eu arrisco a dizer que só saiu o gol porque foi de bico, nos dois lances. Porque o goleiro já estava preparado para segurar o chute. Como ele dá de bico, ele pega o goleiro no contrapé. Ele não está armando a defesa ainda. Então ele é surpreendido. Tanto o Ravelli quanto o Rusto, da Turquia, em 2002. Eles são pegos de surpresa pelo toque antes da hora, né? Porque, na verdade, era para ele armar o pé para trás e dar um chute mais forte. E ele dá aquele de biquinho muito rápido. É um chute menos preparado para surpreender. E jogada do Romário sensacional. Então a gente ficou se salvou de sair derrotado. Mas houve um anticlímax, né? Tava todo mundo empolgado com o jogo contra Camarões, depois do jogo contra Camarões. Esse jogo contra a Suécia foi um banho de água fria, foi um choque de realidade assim para quem estava começando a se empolgar. E a partir daí a comissão técnica começou a rever o que precisava ser feito, né? As mudanças. E aí a principal foi a de sacar o Raí para entrar o Mazinho. E o Mazinho entra bem no time, né? O Mazinho entra bem no time. Ele estava jogando um futebol esplendoroso no Palmeiras, né? Sim. Jogando, ele começou ele chegou no Palmeiras jogando de lateral direito. E aí, só que na Europa ele já tinha sido deslocado da lateral para o meio-campo. O Palmeiras passou ele para o meio de campo, de 93 para 94. No início de 94, ele estava voando, jogando muito mesmo. E era um jogador que já tinha jogado uma Copa, né? Ele jogou em 90, né? Então, assim, ele era um jogador experimentado, ele já tinha uma passagem. Então, ele levou aquilo ali no peito e tranquilamente. Estava jogando muita bola no Palmeiras, né? Para minha alegria como jogador, como torcedor do Palmeiras. Vou torcer contra você, então, amanhã. Amanhã vai ser jogaço, hein? Meu amigo aqui em Jacareí, que é botafoguense, a gente vai assistir juntos o jogo. Vamos ver como é que vai ser. Fábio, só lembrando que nesse jogo do anticlímax, o negócio foi tão brabo que o Brasil começou perdendo. Né? Tinha Broly e tinha o Martin Daly no ataque, mas o gol foi do Kenneth Anderson. Que também era muito bom. Que era um bom jogador. Ótimo jogador alto, jogador até rápido para o tamanho dele, assim. Sim. E ele teve Era um lourinho, grandalhão. Grandalhão. E gol de cobertura, ele. Gol de cobertura. Eu lembro disso. O Tafarel estava muito mal posicionado, né? Porque, na verdade, veio muito rápido para o campo do Brasil, né? A Suécia pegou a bola, interceptou, fez um lançamento muito rápido e o Tafarel ficou totalmente vendido na jogada. Estava adiantadaço, que ele podia ter se posicionado melhor, mas ele foi pego de surpresa pela rapidez da jogada. Mas
Brasil teve esse sufoco ainda, né? De começar perdendo, Sim. e aí terminou o primeiro tempo naquela base de chutão de fora da área, foi bem complicado. Lembrou um pouco até 1990, né? O Brasil, em alguns momentos de 90, estava assim, principalmente no jogo da Argentina, que a bola não entrava de jeito nenhum. E aí começou a chutar e levantar para a área. Foi complicado para o Brasil, até que tomou aquele contra-ataque e ele perdeu. Exatamente. Contra a Argentina, o Brasil ainda jogou bem. Deu um pouco de azar. Contra a Suécia foi um jogo lastimável, assim. Eu lembro que eu como torcedor que vi o jogo na época, eu lembro que eu passei muita raiva, porque o time estava totalmente sem criatividade, né? Sim. A tranquilidade, a habilidade, assim, o domínio que o Brasil impôs nos 2 primeiros jogos sumiu. Foi um jogo. Não foi um jogo mais apático do Brasil. Foi um jogo apático, exato. Acho que essa é a palavra, foi um jogo apático. O Romário teve aquele lampejo, mas não conseguiu fazer mais nada, a bola também não chegava nele. O meio de campo estava muito perdido. Foi um momento de tensão ali, né? O pessoal pisou na bola naquele jogo. Foi um jogo. Agora, outro momento de tensão, aí é porque a gente tem que contextualizar, né? É um jogo contra os Estados Unidos, que teve a expulsão do Leonardo no jogo, né? Isso, oitava de final. Nesse jogo, todo mundo costuma falar que foi o jogo mais difícil da Copa. E no dia 4 de julho, hein? 4 de julho. No dia da... Exato. Porque assim... Da independência deles. Exatamente. Contra a Suécia, o Brasil jogou mal. Eu acho que foi a pior partida do Brasil naquela Copa. Então... Mas quando o jogo é ruim, você já espera um resultado ruim, né? Contra os Estados Unidos, foi aquela coisa de ficar martelando, e nada. E aí você, quando parava, assim, aqueles segundos que você não ouvia mais o narrador, né? O Galvão Bueno, por exemplo, você ouvia o barulho da torcida e você só ouvia USA, USA, USA. Isso. Aquele caldeirão fervendo, isso. Os jogadores brasileiros nervosos. Todo mundo, muita gente sentiu assim, falei, cara, já imaginou se a gente toma um contra-ataque besta, uma jogada, um erro de alguém, cara, no dia da independência deles, na Copa, na casa deles, meu, todo mundo... E era um verdadeiro caldeirão, que esse jogo eu acho que foi meio-dia lá. Foi meio-dia, aliás, essa foi a Copa do Calor, a gente fala, porque foi no verão, no hemisfério norte, assim como no México em 86 teve jogos em regiões desérticas, então assim, final de temporada para quem jogava na Europa, por exemplo, Las Vegas, Nevada, então, jogo na Califórnia, jogo em Nevada, jogo no Texas, cara, foi puxado ali, e pior ainda para quem estava jogando na Europa, né, porque era final de temporada, você estava saindo daquela temporada extenuante, você ainda jogar a Copa naquelas condições. A seleção da Alemanha, por exemplo, foi uma que reclamou muito, porque só jogava nesse horário de muito calor lá nos Estados Unidos, por causa do horário da televisão europeia. Por causa do horário da TV europeia, exatamente. Isso complicou bastante para essas seleções. Né? Os jogadores brasileiros que jogavam na Europa também sofreram um pouco. Menos, porque também já estavam acostumados com os jogos no Brasil, né? O Rio de Janeiro, aquele joguinho no Maraca às 4 da tarde. Coisa básica, né? Tranquilo, né? Que encarou aqueles jogos. A gente está falando do Romário, um parênteses aqui na Copa. Eu nunca vou esquecer um jogo em São Januário, que era nesse horário, acho que estava fazendo uns 40 graus no Rio de Janeiro, estava um calor desgraçado. Só que pela época do ano, tinha uma inclinação assim, a lateral do campo estava uma sombra. O Romário ficou o jogo inteiro naquela sombra e eu acho que ele fez uns 2 ou 3 gols. Ele ainda fez 2 ou 3 gols, porque ele ficava parado, alguém esticava uma bola, ele corria, ganhava do zagueiro e fazia o gol. Fábio. Mas o Romário... Bobo ele não era. Não, bobo ele não era. Ele ficou na sombra o segundo tempo todo e
só saía de lá para fazer gol. Essa Aí, Copa do nesse Catar jogo podia dos ter Estados acontecido em Unidos, 2022, né? É? Essa Copa de 2022 podia também ter acontecido em 2022, né? A Copa do Calor. Mas tiveram o bom senso de tirar e botar num período mais fresco, né? Sim. Exatamente. Né? Foi E a primeira botar, vez. e botar estádios com ar também. Sim, Exato. lá ia ser mas terrível. naquela época não tinha tecnologia de estádio climatizado, não, era só estádio Não, fechado. não tinha. Mas Exato. climatizado mesmo não era. Hoje Aí em já era dia não, demais hoje para em a dia época, né? evoluiu muito. Evoluiu muito. É, Hoje você consegue ter uma temperatura agradável no campo, né, nos arredores, mesmo que lá fora esteja muito quente ou muito frio. São outros tempos. Mas essa Copa do Calor dos Estados Unidos foi terrível, foi inclemente. E o Brasil sofreu Foi. muito com isso também. A gente está falando do 4 de julho, né? Então tava aquele 4 de julho, aquele calor, a galera gritando em USA e a bola não entrando. E o brasileiro tem aquela coisa, né? Que ele tem aquela máxima, né? Quem não faz, toma. Eu acho que ninguém que assistiu aquele jogo não pensou isso em algum momento. Falei, cara, Sim, se a gente toma um gol aqui, cara, já porque é. se toma, acabou. Não ia ser que nem a Eles Suécia iam que ia se achar um fechar gol, de um não. jeito, né? Eles iam fechar de um jeito. Iam. ia ser difícil. Iam É fechar aquele de famoso tudo. parar um ônibus dentro da área ali, ninguém entrava de jeito nenhum. De jeito E nenhum. aí Verdade. a gente teve a expulsão do jogador brasileiro, Que piorou tudo, né? Porque era que um. piorou tudo ainda. O Leonardo estava E jogando depois, bem, né? O Leonardo estava jogando bem, tinha até uma história de que ele entraria no meio-campo no decorrer do jogo. Então tinha uma expectativa assim de alguma coisa nova, e de repente acontece isso. Sim. Quando teve a expulsão, eu acho que assim, todo mundo pensou, lascou, agora danou-se, um a menos, os caras vão É. crescer. Foi terrível. Então, eu acho que tudo isso contribuiu para essa sensação de o Brasil, o jogo mais difícil do Tetra foi contra os Estados Unidos, não foi contra a Itália, não foi contra a Suécia, não foi contra a Holanda, foi contra os Estados Unidos. Porque o gol que o Bebeto fez na hora lá, acho que libertou muita coisa. A gente tá muito agoniado, assim. Aham. Na minha foi o gol do, não, acho que foi contra Camarões, que ele vira pro Romário e fala eu te amo, ou foi nesse Não, jogo? Não, foi esse contra os contra os Estados Estados Unidos. Unidos. Foi esse jogo dos Estados Unidos, Foi que ele esse fala jogo. eu Ele, te ele amo. abraça o Romário e diz eu te amo, não é isso, Isso. Isso, que o Fábio? Romário dá assistência para ele. Exatamente. O Bebeto ele já estava sentindo uma necessidade de fazer um gol importante, né, de brilhar ali naquela Copa, e ele chegou a falar com o Romário, né, que ele precisava de uma ajuda, alguma coisa. E o próprio Romário, naquele jogo, ele estava muito marcado, ele viu que não conseguia fazer o gol. E aí foi a hora que ele pegou a bola, driblou todo mundo, chegou na área, estava preso, falou, não, é o Bebeto tá ali. E aí ele dá aquele... que foi uma declaração de amor do Romário também, né? Faz aí que Aham. É. somos nós, Vai que me né? abraça. É uma Vai que me dupla, abraça. Então, assim, Verdade. o que o Bebeto falou em palavras, né? O eu te amo, o Romário já tinha feito antes com a bola. Né? Foi um passe fantástico, açucarado. E foi aquilo que eu... Milimétrico. Milimétrico. E o Bebeto foi genial também, porque ele soube se movimentar com aquilo que eu tinha falado, né? A tempo de derrubar o Lalas e jogar no cantinho ali que o Meola não ia conseguir pegar. Foi genial. Sim. Foi um lance Aqui, assim, dos grandes momentos da seleção brasileira na história das Copas. Foi bem legal. Assim. E aí a gente já pula, e aí Brasil classificado, 1-0, jogo difícil, literalmente num caldeirão, em todos os aspectos, e a gente vai para um clássico do futebol mundial, Holanda e Brasil, no dia 9 de julho, em Dallas. Nesse dia estava nublado, eu lembro desse jogo, o tempo lá estava nublado na hora do jogo, deu uma amenizada. Oi? aqui também estava bem frio aqui no dia. Eu não, assim, eu lembro do jogo, Eu não assim, lembro agora do aqui, não. dia como Eu lembro daqui.
Não lembro também não, mas do jogo em si eu lembro. Deu uma amenizada lá e a gente tem puro suco de história nesse jogo, né? Olha, Sim. eu acho Esse jogos... jogo, Fábio, antes de você contar, entre os jogadores, qual foi o adversário tido como mais difícil? Foi a Holanda ou foi os Estados Unidos? Ou outro? Foram os Estados Unidos, porque... Estados Unidos? Foram os Estados Unidos. Os jogadores mesmo falam isso, né? Justamente por causa desse aspecto, né? Todo o contexto da seleção americana jogando Da em casa, partida, no né? 4 de julho, e a dificuldade, né, de furar a defesa deles. Contra a Holanda, tinha uma questão assim de finalmente eles terem um jogo franco e aberto. Né? Então, assim, Entendi. no fundo, os jogadores eles estavam ansiando por um jogo assim. Né? Lógico, você jogar com uma seleção melhor tecnicamente, você também corre mais riscos. Inclusive foi o que aconteceu, né? O Brasil tomou 2 gols rapidamente. Mas aquele time tinha a confiança necessária para falar: se a gente jogar com um time bom, vai ser bonito, vai ser espetáculo e a gente vai ganhar. Tinha uma confiança, tinha um senso assim mais de sofrer menos do que se jogar contra um time retrancado. Então, Sim. como eles sabiam que iam enfrentar a retranca em todos os jogos, todos os outros jogos, poder ter a Holanda, que era um time aberto, que jogava, foi um alívio para eles. Assim, alívio no sentido de, finalmente a gente vai jogar bola, de fato, né? Assim, vai ter um jogo, 2 times jogando, né? Não vai ser ataque e defesa, como foram nos outros jogos. E na minha lembrança, eu acho que aquele foi o melhor jogo da Copa, em geral. A gente teve grandes jogos, né? Argentina e Romênia foi legal. Todos os jogos que tinha Romênia e Bulgária eram garantia de bom futebol, Grande jogo. Sempre grandes jogos. Agora, eu acho que, assim, 2 times... A própria Suécia também fez grandes jogos naquela Copa, né? A Suécia tinha um timaço. Foi o melhor ataque, né? Quando o Brasil jogou contra a Suécia na semifinal, a gente chega lá, né? A gente está indo de jogo em jogo. Foi o paradoxo do melhor ataque contra a melhor defesa. Só que o melhor ataque era a Suécia e a melhor defesa era o Brasil. Era um time muito bom, eu adorava aquele ataque. Brolin e Dahlin jogavam muita bola. Então, a Suécia jogou muito, fez vários jogos bons. Agora, Brasil e Holanda foi um jogo assim de alto nível. E ainda teve as emoções, né? De o Brasil começar 2-0, parecer que ia ser fácil. Chegou uma hora que a gente achou que ia passear. E aí eles empatam o jogo e o Brasil vai para cima depois e vira. Foi um jogo maravilhoso em todos os aspectos. Só lembrando que o segundo gol desse dia aí é o gol em bala neném do Bebeto, né? O gol em bala neném do Bebeto. Isso aí que eu ia falar agora. Ele já tinha comemorado antes, né? Que ele e o Leonardo estavam esperando, né, o filho deles para nasceram na Copa, e ali ele teve aquele momento de catarse, né? Aquilo ficou histórico, né? Sim, claro. Ele, o Mazinho, durante né, muitos anos, os jogadores comemoraram assim, né? Antes de vir a moda de botar a bola por baixo da camisa. Muitos anos. Colocar o dedo na boca, simulando uma chupeta, né? Colocar a bola na. Foi uma comemoração muito interessante. Naquela época, o Viola estava muito popularizando isso no Brasil, né? Mas para a Copa do Mundo era uma coisa que a gente não estava habituado ainda. E foi bem marcante, né? Foi sensacional. E para dar o alívio, aquele golaço de falta do Branco com direito a Romário desviando da bola no último minuto. Estilo Matrix, a bola Estilo passando Matrix. No pezinho da trave entrando. Sensacional. Cara, foi sensacional. O Romário depois admitiu, né? Ele falou: não, eu não desviei para a bola entrar, não. Eu desviei para aquela bomba não me arrebentar. Porque foi uma paulada muito forte. Foi uma paulada muito forte. E aí... Foi sensacional. E aí...
E aí a gente chega na semifinal, que você já deu até uma antecipada, a gente chega aí no duelo da melhor defesa contra o melhor ataque. Semifinal Brasil e Brasil e Suécia. Suécia. Isso, lá É, no Rose Bowl, em Rose Bowl. Pasadena, E julho. E aí? esse jogo foi totalmente diferente do jogo anterior, né? Que no jogo anterior o Brasil jogou muito mal, né? Esse o Brasil jogou, acho que jogou focado, já conhecia melhor o adversário, jogou mais atento, mais cauteloso, mas não retrancado, né? Mas assim, sem deixar espaço, buraco na defesa, atacou o tempo todo. E aí a gente tem outro paradoxo, né? Que é o melhor ataque. Eu falei que era o melhor ataque, era a Suécia, e a melhor defesa do Brasil. Só que no jogo parecia que o melhor ataque era o do Brasil, porque era o Brasil que atacava o tempo todo e a Suécia segurando. O Foi um Brasil jogo bem. cria muitas oportunidades nesse jogo, né? O Brasil cria muitas oportunidades, a Suécia se defende muito bem, e é um jogo que, como eu tinha falado antes, o Jorginho não estava muito bem. E como ele era muito importante na construção das jogadas, o Brasil sentia. Não, a definição das jogadas não estava dando muito resultado, né? O Brasil estava atacando bem, apertando bem a Suécia, mas não conseguia levar tanto perigo assim, porque alguma coisa não estava encaixando nas jogadas. Mas a gente sempre fala do craque, né? Do cara que resolve e decide o jogo em um lance. O Romário foi assim nesse jogo, mas o Jorginho também foi, porque ele não estava acertando os cruzamentos, mas ele acertou um cruzamento que foi o que precisava. Ele precisava acertar um cruzamento e ele acertou, que foi maravilhoso. Olhou para si, ele levantou a cabeça, viu o Romário lá, conseguiu jogar no meio daqueles gigantes. Também não é fácil, né? Não é fácil você ganhar de cabeça daqueles dois postes, mas jogar a bola por cima dos dois também não é muito fácil, não. A bola foi com açúcar e com afeto, já diria o Chico Buarque. Verdade, verdade. Essa foi com muito mais afeto do que açúcar, eu diria. Com certeza. Com certeza. Tem uns lances, uns passes, uns cruzamentos que parece que vem com um lacinho, né? Como um presente, assim. Ó, Tipo toma. quando você vai buscar carro zero na concessionária, que a agência vai lá, bota o lacinho no carro pra Bota o lacinho. E vem como se fosse por GPS, né? Exatamente. Ela vem milimetricamente preparada. É sensacional. Foi um cruzamento. É muito interessante isso. Com o passar do tempo, essas jogadas impactantes, históricas, vão ficando na sua memória e elas vão ganhando peso que você não dá no momento, né? Eu acho que é disso que se faz a história, né? A gente vê aquelas jogadas, talvez o pessoal que viu as jogadas de 70, talvez no momento não tivesse sido tão marcante naquela hora, mas à medida que o tempo vai passando, você vai tendo uma noção da grandeza que é tudo aquilo, né? Na medida que a saudade vai aumentando, aí você vai tendo noção. Exatamente. Você falando aí do gol do Branco nas quartas de final, né? Na hora eu não tive a noção da genialidade do Romário. Hoje em dia eu tenho. Entendeu? Sim. Porque podia ser, tá passando a bola aqui, eu vou desviar e pronto, entendeu? Vou ver o que acontece. Não, ele desviou porque sabia que a bola podia bater nele, né? E a bola tomou o caminho do gol, né? Exato. Não, e a rapidez do movimento, né? Porque não foi uma coisa assim, a bola estava vindo muito rápida, ele estava meio de lado, tipo, ele não estava vendo, ele fez um movimento muito, como é que fala? Muito automático, né? E muito instintivo. E foi importantíssimo. A bola não teria entrado se batesse nele, né? Então. E como diriam os jovens, deu match. Deu match. Deu match. Deu match. Até pegando aí, e aí... rapidinho, Diego. Só pegando esse que o Diniz falou, do lance do Branco, ele não entendia a genialidade do Romário. Eu não entendi, naquela época, foi por que o Branco chorou, né? E aí, hoje eu consigo entender, ouvindo as histórias, que ele chorou por causa do que aconteceu na partida anterior, né?
teve uma confusão ali, não sei se você conta isso no livro, mas teve uma confusão ali do Branco com o Parreira, né? Até mesmo no intervalo do jogo, onde ele reclamou. Sim, sim. Tem no livro, né? Conta essa história, porque ele era o substituto natural ali para jogar na lateral esquerda, né? No lugar do Do Leonardo. Leonardo. Exato. Então a tendência seria tirar um atacante, né? Ou alguém do meio para fechar aquele canto, né? E o Parreira optou pelo Cafu. Então ele chegou a peitar o Parreira diretamente, chegou a xingar o Parreira, falou um monte, soltou cobras e lagartos, porque ele realmente ele se sentiu desrespeitado. Depois, Ricardo Rocha, os outros líderes do time foram lá falar com ele, né? Foram interceder também junto ao Parreira, falou: olha, ele está arrependido, tal. O Branco fez as pazes lá com o Parreira, né? Falou que eles e foi um momento que o Parreira também virou para ele e falou: não, calma que tem o seu momento. E aí o momento dele foi jogar contra a Holanda. Que tem uma curiosidade também nesse jogo da Holanda, só voltando, que assim, ele ia marcar o Overmars, que era um jogador muito rápido, muito habilidoso, e todo mundo achou que ele ia ser atropelado pelo Overmars, e aconteceu o contrário. Isso. E o Brasil atacou muito pelo lado esquerdo, tanto que o gol que ele faz é de uma jogada que ele cria, né, o Branco. Que ele vai por dentro e sofre a falta, né? E sofre a falta. Né? Na verdade, ele faz a falta no Overmars, o juiz não dá. Aí ele parte, ele sente contato, ele cai. E aí ele bate a falta. Então, assim, ele estava correndo em alta rotação o tempo inteiro. Muito disso também, né? Ele tinha se recuperado da contusão, mas estava mordido. Ele já vinha sendo muito criticado pela torcida, então e ainda teve esse problema com o Parreira. Ele canalizou tudo aquilo. E eu gostaria de estar na frente do Branco, nervoso, frustrado, querendo descontar no mundo e dando chute numa bola, né? O Romário fez muito bem. Imagina a força, né? Com a raiva que ele estava, descontou, foi na bola. Exato. Aliás, outra história que tem no livro. Nos jogos de preparação, ele já tinha acertado a bola num fotógrafo, né? Que teve que ser hospitalizado. Caramba! Foi, eu lembro. A bola foi na câmera, não foi? Foi na câmera. Ele... Eu não lembro, foi Brasil-Canadá, não? Ele foi surpreendido. Foi um dos amistosos já nos Estados Unidos de preparação. Sei. E o fotógrafo ele foi surpreendido, porque ele estava esperando um cruzamento, uma jogada, porque o Branco não estava muito de frente pro. Só que ele foi direto, só que ele pegou um pouco errado a bola, porque essas bolas do Branco tinham essa questão, né? Quando pegava bem, ela ia muito reto, quando pegava um efeito, ela saía muito. E aí essa aí saiu um pouco mais e pegou em cheio. Ele falou que ele não viu a bola chegando. Ele só viu o Branco, correndo para bater a falta e depois a pancada. O que dá também imaginar o nível a velocidade da bola, né? A força, né? A potência do chute. A potência. Não foi uma coisa, nossa, a bola tá vindo, não vou conseguir. Não, ele não conseguiu ver. Só sentiu o sangue saindo porque ele teve um corte, ele teve que ser hospitalizado, o risco de perder a visão. Foi bem complicado. Então, o Branco naquela bola contra a Holanda, a gente tem que agradecer por a bola ter entrado, mas quem estava lá na frente tem que agradecer também de não ter sido atingido. Perfeito, Fábio. E aí a gente chega na grande final, né? No momento apoteótico de toda a Copa do Mundo, também no Rose Bowl, em Pasadena, Brasil e Itália. Jogo complicado, jogo também ao meio-dia, aliás, meio-dia e meio esse horário, foi o horário do jogo. Caldeirão do mesmo jeito. Itália e Brasil fizeram um jogo ali equilibrado e o Romário perdeu uma chance debaixo do gol que, nossa, ele em dia normal não perde. Não perde. Ele faria 9 entre 10 chances que ele tivesse assim, né?
Com certeza. Até hoje eu não acredito que ele perdeu esse gol, cara. Porque foi uma bola, é aquela típica bola, é a bola do jogo. É a bola do jogo, tipo, é aquela de consagrar. E eu olhei assim e falei, meu Deus, cara. Eu só não achei Aquele que ele jogo tinha... teve duas bolas, uma no jogo e outra na prorrogação. E outra na prorrogação, exato. E parecia que a gente estava gastando toda a nossa sorte, né? Porque teve aquela bola do Mauro Silva que o Pagliuca soltou, bateu na trave, né? Exatamente. Teve outros E lances. que o Pagliuca dá um beijinho na trave. Dá um beijinho na trave, né? Salvou a vida dele, né? Porque aí, tudo bem, perdeu a Copa, mas perdeu nos pênaltis, ele defendeu um pênalti ainda. Então, imagina, se entra aquela bola, fala, o Brasil foi campeão por causa de um frangaço, né? Ele mesmo fala, a trave salvou a minha vida, né? Então foi a gente teve uma sensação assim de estar gastando toda a sorte naquele jogo, né? Então foi um temor muito grande. Eu acho que a gente só não teve um temor maior de perder a Copa porque sabia que nos pênaltis o Tafarel já resolvia. Ele era muito bom, né? Ele já tinha levado a seleção brasileira olímpica para a final em Seul, né? A semifinal, o Brasil jogou contra a Alemanha, se não me engano. Ele defendeu 2 pênaltis. Ele já vinha defendendo pênaltis no Inter. Era um cara bom de catar pênalti. Então a gente foi um pouco mais tranquilo, mas teve uma sensação de jogar todas as cartas boas, né? De estar jogando um jogo de baralho e descartando antes da hora todas as cartas boas. Foi essa sensação geral, assim. Porque o Brasil... O próprio Bebeto teve chance também, né? Naquele jogo. E convenhamos, né? Vamos lembrar, o Brasil estava muito melhor preparado fisicamente do que a Itália. A Itália estava se arrastando em campo. Então era uma oportunidade do Brasil fazer 1 gol, 2 gols. Se o Brasil faz 1 gol rápido, o Brasil ia fazer 2, 3 ali, porque eles não iam segurar. Mas demorou para sair o gol, foi meio parecido com os Estados Unidos nesse aspecto, né? O risco, né, de uma bola atrasada, uma bola errada. Você tinha um meio de campo muito bom com o Donadoni, tinha o Baggio, né, que tinha sido até então o grande jogador da Copa junto com o Romário. Então tinha um risco muito grande. Mas a gente não adianta, a gente não pensa no risco que a gente poderia ter tomado. A gente pensa muito no azar que foi perder aquele caminhão de gols durante a partida. Era um jogo para o Brasil ganhar bem. Mais ou menos como ganhou da Alemanha, né, em 2002. Era um jogo para aquilo. Mas a bola acabou não entrando e talvez para criar novos heróis, né? Outros heróis além E outra coisa, quis o destino também que o Tetra fosse em cima da rival do último título do Brasil lá em 1970 também. Exatamente. Tem essa coincidência, né? E aí vamos... Estão engasgados desde 82 com eles. E engasgado, então foi um jogo icônico. E que tinha provocado também essa Itália a maior tragédia até então da história do futebol brasileiro, né? Sim. Foi Sarriá em 82. Exatamente. Então tudo isso criou, né? Eu acho que isso impactou também o psicológico dos jogadores, né? Fora o calor, aquele calor inclemente, estava todo mundo acabado, mas o Brasil estava melhor preparado fisicamente do que a Itália. Eu acho que, apesar dos pesares, de toda a pressão, de todo o clima que cercava aquele jogo, dava para o Brasil ter ganhado no tempo normal, mas serviu para salvar, para criar novos heróis, né? O Tafarel, que foi muito bem nas cobranças, e o Romário, né, que nunca tinha chutado nenhuma cobrança, ele não treinava pênaltis. Isso. Não treinava e ele mostrou personalidade. Parreira mesmo fala, quem vai querer bater? Eu. E aí o técnico não titubeia, né? Sabe quando o cara tá falando porque, não tem ninguém.
E quando o cara fala, não, eu vou, eu sou o cara, e com certeza o Romário ter se oferecido deu um ânimo, né, para todos os outros jogadores também, né, de, vamos bater, vamos ganhar, vamos bem, né, mesmo o Márcio Santos que perdeu o pênalti, ele não bateu mal, né, acho que o Pagliuca teve muito mais mérito do Pagliuca naquela cobrança do que do Márcio Santos, todos os outros bateram muito bem, e a gente teve uma vantagem aí, né, o Tafarel pegou a bola do Massaro. Uma outra coisa que eu gostaria de. Uma outra coisa até que eu gostaria de frisar contigo e com os amigos aqui da mesa é que na comissão técnica da Itália tínhamos Carlo Ancelotti, tá? O jovem técnico Carlo Ancelotti na comissão técnica italiana. É verdade. É mesmo. Bem lembrado. Tinha acabado de pendurar as chuteiras. Já come... Ele era meia da Roma, né? Meia da Roma. Estava lá no time da Arrigo Sacchi. Da Arrigo Sacchi. Que, aliás, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Muito bom. Eu lembro a reverência que o time brasileiro tinha muita reverência aos jogadores da Itália, mas também ao técnico. É um técnico que soube revitalizar o time também, né? Daquele momento difícil da primeira fase, fazer o time render, o time jogar. E por aí você vê também a escola que o Ancelotti teve, né? Porque ele teve o Arrigo Sacchi como mestre, mas ele também viu um Brasil muito estruturado taticamente. Ele pegou uma época muito boa de você aprender a evolução do futebol, né? O futebol começou a ter muita mudança a partir daquele momento e lá para frente foi mudando sem parar, né? Depois de muito tempo com o estilo de jogo meio sem grandes mudanças, no período de 10 anos mudou 3, 4 vezes a partir daquele momento, né? Sim. 4-4-2 do Parreira e do Zagallo virou tendência depois dessa Copa, né? Todo mundo achava que ia virar o 3-5-2, o líbero, igual a Alemanha, campeã de 90, e o padrão acabou sendo depois o do Brasil de 94, né? 4 no ataque, 4 no meio, 2 no ataque, 2 marcando, 2 criando, os laterais avançando sempre. Foi uma escola tática que criou tendência, e o Carlo Ancelotti com certeza estava num momento muito privilegiado não só de profissional, mas também de espectador, de ver os grandes técnicos moldando aquilo ali. Com certeza ele bebeu dessa fonte aí. Com certeza. E aí, nas penalidades, 3-2 Brasil, Márcio Santos perde a única penalidade do Brasil, Romário, Branco e Dunga convertem. Pelo lado da Itália, Baresi, Massaro e Roberto Baggio desperdiçam, lembrando que o Massaro foi a cobrança que o Tafarel pegou, se não me engano. Isso. Isso. Não foi a do Massaro? Que o Baresi e o Baggio, eles jogam para fora, direto. Jogam para fora. O Tafarel conhecia já o jeito de bater do Massaro, porque o Tafarel na época jogava no Parma, não é isso, Fábio? E ele tinha jogado no Parma, e aí, para 94, ele foi para o Reggiana. Reggiana, isso. Então, Reggiana, Ele conhecia o Massaro. Porque a gente falou das eliminatórias, só fazendo um parênteses, né? O Brasil perde porque o Tafarel ele sofre um frango, né? O Etcheverry, ele cruza meio sem ângulo, marcado, uma bola besta, o Tafarel se atrapalha. Ele estava num período, e é curioso, que a gente pensa tanto no Tafarel de 94, ele estava numa má fase naquela época, porque ele estava muito bem no Parma, que era um goleiro fantástico, só que naquela época tinha mais restrição de jogadores estrangeiros. Isso. Então, quando o Parma traz o Asprilla, alguém tem que sair. E, obviamente, eles vão tirar um goleiro, que é mais fácil você achar um bom goleiro italiano do que achar um bom atacante italiano, né? Um bom meio-campista. Então, na hora de escolher qual estrangeiro... Então, ele começou a sofrer com a pouca frequência de jogos, né? Então, isso foi...
ele foi perdendo um pouco da força. Aí para ele não ficar sempre na reserva, ele foi para um clube menor, onde ele voltou a jogar, mas ele ainda estava tentando recuperar aquele ritmo anterior dele. Então ele estava ele tinha acabado de sair do Parma, ele estava no Rio de Janeiro. E a Copa ajudou muito o Taffarel, né? Tanto que ele foi ainda para a Copa de 98, fez uma boa atuação. Sim. E acabou sendo a última Copa dele lá em 98, enfim. Em 98, por exemplo, ele pega pênaltis contra a Holanda, né? Ele é fundamental na classificação contra a Holanda, né? Exato. Ele faz 2 defesas, se não me engano. E aí você vê, né? É uma bola de neve. Porque a partir do momento em que um goleiro começa a se destacar numa série de cobrança de penais, na seguinte, o jogador já vê o Taffarel com o dobro do tamanho. Sim. Né? Era assim com ele, era assim com o Dida, com o Cássio. O Goicoechea também, naquela época de 94, né? Como? Goicoechea. Exatamente. O Brasil foi eliminado na Copa América com defesa dele depois. Ele foi muito bem na Copa de 90, defendeu pênalti. Então, a próxima sempre vai ser mais para o goleiro, porque o jogador já vai... Ai, meu Deus, aquele cara. Aí e toda vez que você vai entrevistar o jogador, ele fala isso, né? O jogador... A mão do goleiro passava da trave, ele dobrava de tamanho, o gol ficava menor. Você viu, o próprio Dunga, né, falou sobre essa decisão de pênalti, falou, poxa, na hora que eu fiz o gol, tirei uma geladeira das minhas costas. Exato. Porque é muita pressão. É muita pressão. Sim, e se você for reparar, os contextos daquela situação de 94 meio que se entrelaçam com o contexto de agora. A gente vê uma seleção desacreditada que tem aí jogadores que não inspiram confiança, que não tem aquela base sólida, né, que a gente se acostumou a ver de 94 em diante. E eu até falo nos programas aqui do Pode Marcar que a última seleção assim raiz que a gente teve foi a de 2010. Depois foi só tocando ladeira abaixo, não conseguindo manter aquele nível, aquele padrão futebol brasileiro, seleção brasileira que a gente tinha antigamente. Exatamente. Eu acho que muito disso, eu concordo totalmente, e eu acho que isso vem muito do fato de que agora a gente está mandando jogadores cada vez mais cedo, mas pior que isso, o jogador ele já é moldado para jogar o futebol europeu. Ele já sai das categorias de base como um jogador europeu. Sim. Né? Ele antes mesmo dele se profissionalizar, ele já está europeizado. Você não tem E o talento, os jogadores têm para jogar um futebol brasileiro, com raiz brasileira, com estilo brasileiro, com um padrão, né, de pensar, de jogar brasileiro. Só que ele vai sendo moldado. Por quê? Porque ele vai para o Palmeiras, ele vai para o Flamengo, mas é só uma etapa pequena para a grande meta, que é jogar no Chelsea, que é jogar no Real Madrid, que é jogar no Barcelona, né, no Manchester City. Infelizmente, isso está matando um pouco dessa coisa, porque mesmo em 94, 2002, 98, todo mundo tinha ido para a Europa, quase todo mundo, a grande maioria. Mas o jogador ia para a Europa depois que ele jogava boas temporadas aqui, né? E antes mesmo, ele jogava o futebol brasileiro. Hoje não, mesmo que o jogador fique 3, 4 anos aqui, ele joga um futebol europeu no Brasil, só esperando o momento de ir embora, né? A gente está vendo aí o Henrique e o Estevão, são jogadores fenomenais, mas que estão... Eles são commodities, né? Vou usar a palavra, o jogador brasileiro é commodity, ele joga no Palmeiras, né? A gente tem outro jogador bom no Corinthians, no Flamengo, para ficar uma temporada, no máximo uma temporada e meia, e ir embora. Não tem mais essa identificação com o futebol brasileiro. Isso está matando a seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Isso, show de bola, meu amigo. Em 2019 teve o Renier também, né? Jogou a temporada, foi e não rendeu. Exato.
Exato, o Vini Júnior também, o torcedor do Flamengo mal pôde, né, experimentar ele ganhar título, ganhar, né, tanto que logo depois que ele sai, o Flamengo já se projeta com essa grande força, ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro. Então, quer dizer, um time estava sendo preparado no qual ele poderia se encaixar, ganhar títulos, né? Ele não ia ser uma estrela única num time, né? Tipo, a gente brinca, é o Noé carregando um monte de animal. Não, ele está muito bem acompanhado e ele ia brilhar mais com um grande time do lado dele. Infelizmente, não foi fugaz demais no futebol brasileiro, só resta a gente ficar vendo ele no Real Madrid ou quando defende a seleção brasileira. É uma pena mesmo. Perfeito. Meus amigos, a gente está chegando aí a 1h40 de papo. Nossa, vamos liberar aí o Fábio. Passou rápido. Vamos liberar o Fábio aí, que ele teve um dia cheio, né, e parou para conceder essa entrevista, bater esse papo com a gente aqui no Pode Marcar, especialíssimo. Então tá aí, Fábio Mendes e Rafael Evangelista, 30 histórias do Tetra, os bastidores da trajetória de uma equipe que calou os críticos e inspirou uma geração. É o livro que está aí à venda já na Amazon, né? Já está à venda na Amazon e tem previsão aí de versão física ou só a versão digital? Não. Logo mais vai sair a versão impressa. A gente está preparando algumas novidades aí, uma edição bem caprichada. E logo mais eu dou as novidades aí para vocês. Beleza. Show de bola. Meus amigos, vamos encerrando esse papo aqui com o nosso amigo Fábio Mendes, pedindo a vocês sempre para deixar o like, ativar o sininho de notificações, se inscrever aqui no Pode Marcar, que ajuda demais esses 3 bobões apaixonados por futebol a crescer cada vez mais o nosso canal, o nosso conteúdo e trazer cada vez mais convidados de grandeza e de qualidade, como o nosso amigo Fábio aqui, que hoje nos presenteou com toda essa trajetória da seleção brasileira na Copa de 94. Falamos das eliminatórias, jogo a jogo do Brasil, tudo nesse papo aqui de hoje. Tá certo? Meu amigo Fábio, vou abrir aí o papo para você dar suas considerações finais nesse papo de hoje, meu amigo. Tá certo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, pelo convite do Pode Marcar. Eu adoro falar da Copa do Mundo de 94. Gosto muito de falar também da criação, né, da produção, de escrever sobre futebol. É uma paixão minha. Quero agradecer mesmo e falar 2 coisas, né? Uma, para quem não conhece o trabalho, esse é o meu 2º livro. Eu tenho também o Campeões da Raça, que é inclusive aqui do banner atrás, que é um livro que fala sobre o racismo na seleção brasileira na Copa de 58 e como Pelé e Garrincha quase não jogaram aquela Copa por causa do racismo. É um livro-reportagem, ele tem uma pegada diferente desse livro, né? Dos 30 histórias do Tetra, são várias curiosidades, tem muita memorabilia, vamos dizer assim, né? Muita memória mental ali. Esse trabalho do Campeões da Raça tem um lance mais diferente, mas é um trabalho bem legal também. Outra coisa, também dá um toque para quem se interessa em histórias da Copa do Mundo, entra no Enciclopédia das Copas.br, que é um trabalho que o Rafael faz, eu também dou algumas contribuições, mas com curiosidades de todas as Copas do Mundo. E tem muita coisa legal também. Tem o site e tem nas redes sociais também. Fazer um merchan lá para ele, que é um grande camarada desse trabalho dos 30 histórias do Tetra, foi um entusiasmado. Ele foi um dos que pensaram muito assim essa coisa de relembrar a Copa do Mundo, porque essa seleção ela foi muito pisoteada, essa seleção de 94, né? Muita coisa de dizer, ganhou na sorte, ganhou por causa disso, e na verdade ela tinha muitas qualidades que talvez a gente não reconhecesse naquela época, e com o passar do tempo a gente vai reconhecendo. Ainda mais agora que a gente está vai ficar de novo 24 anos sem ganhar um título
e a gente vê uma seleção que não tem muitas das qualidades que a de 94 tinha. Então, é cíclico, né? A história dá voltas, ela retorna, toma um outro sentido. Então, é bem interessante tudo que aconteceu de 94 para cá. Muito obrigado. Tá certo. Nada, a gente que agradece. Meu amigo Fernando Diniz, seu recadinho final nessa live de hoje, meu amigo. Meu recado final, falando de 94, 94 foi uma Copa do Mundo inesquecível para mim e creio que para todo mundo aqui também, porque eu era um garoto de 11 anos de idade, entendeu? Começando a me apaixonar por futebol, entendeu? Eu vi, por exemplo, o título do Flamengo, que eu sou flamenguista, né? Em 92, um júnior jogando demais naquele meio de campo do Flamengo. Sim, o timaço do São Paulo, né? Que o Leonardo jogava, né? Naquela época. Enfim, o campeonato italiano, que era o principal campeonato daquele ano, né? Daqueles anos. E, enfim, comecei a me apaixonar e realmente aquela Copa foi demais. E falando de 94 também, a gente não falou de um personagem que é fundamental para aquela Copa. Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Ganhou Copa como jogador, ganhou Copa como treinador e ganhou Copa como coordenador técnico. O único homem a ser tetracampeão mundial. Diego, Fábio e Bruno. Perfeito, bem lembrado, meu amigo. Bruno, meu amigo, seu destaque final para esse papo maravilhoso com o Fábio. Bem, meu destaque final fica aí por um mito, né, que a seleção de 94 tinha, né, que as pessoas falavam, que era uma seleção meio que retrancada. E se você for parar para ver, a seleção não jogava por uma bola, tanto que a seleção de 94 foi a seleção que mais teve posse de bola, né? Teve 59,6% de posse de bola, foi mais até do que a própria Holanda de 74, né, que fez o futebol total, né, que a gente conhece hoje aí, que muitos times até hoje aplicam, né? E é uma seleção que ela até hoje tem alguns conceitos que estão colocados em prática, mas que as pessoas não se lembram, e muito por conta do Zagallo, né? Que o Zagallo ali também prestou muito da sua sabedoria, do seu conhecimento do futebol. Então, é uma seleção que devemos aclamar demais. É isso aí, Diego, Fábio e Diniz. Perfeito, meu amigo. Agradeço demais, Bruno Ávila, por ter feito contato aí com o Fábio, ter agendado esse papo aí maravilhoso de Copa de 94 para esse especial aqui no Pode Marcar. Fernando Diniz, sempre companheiro, sempre aí comigo, inclusive nas madrugas de Pode Marcar. E agradeço demais ao Fábio pela disponibilidade, por ter participado aqui com a gente, com muita história, com muito conteúdo bacana. E o link do livro dele na Amazon está aqui na descrição do vídeo, se você quiser comprar 30 histórias do Tetra, 30 anos de tetracampeonato do Brasil. Então, dá esse apoio ao nosso amigo Fábio Mendes e também me fugiu o nome dele agora, ao Rafael Evangelista, autor do livro. Rafael Evangelista e Fábio Mendes. Então, o link de compra vai estar na descrição desse vídeo, se você quiser comprar e apoiar o trabalho do Fábio Mendes e do Rafael. Tá certo, meus amigos? Lembrando a vocês para deixar o like, ativar o sininho de notificações, se inscrever nas nossas redes sociais, siga @pode_marcar no Instagram e siga também @pode_marcar no Facebook e no TikTok. São as nossas redes sociais vizinhas, aqui onde a gente está sempre colocando conteúdo nessas redes sociais também. É isso, meus amigos, eu fico por aqui. Boa noite aos amigos aqui da mesa, boa noite, Bruno, mais uma vez boa noite, Fábio, muito obrigado pela participação aqui e muito obrigado, meu amigo Fernando Diniz. A gente volta no próximo Pode Marcar. Valeu e fui!